E aí, como vocês sabem, a gente sempre aqui se dedica, então, um momento, pelo menos a cada 15 dias aí, a falarmos, a debatermos, a trazermos um pouco do cenário da educação no Brasil, e aí, muito generosamente, o professor Tiago, que está sempre aqui conosco, que faz essas análises todas dentro desse campo, ele, inclusive, que é sociólogo, está nessa área também, né? Além de ser professor, então ele também consegue estabelecer esse diálogo com este campo. Então, vou chamá-lo aqui para a gente já começar a trocar ideia, a gente começar a conversar. Professor Tiago Esteves, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Boa noite para você, obrigada por mais uma vez estar conosco aqui no Farol Brasil. Bom, boa noite, Thalita, boa noite a todos e a todas, né, que estão nessa noite nos acompanhando, enfim, atentos para uma série de questões que a gente tem para falar, né, assim, acho que no que se refere ao campo educacional, né, assim, o país está um caos geral, total, completo e absoluto, e na educação a gente também tem bastante questões, né, Thalita, para a gente, enfim, tratar, abordar, analisar, entender, compreender. Então, vamos lá. Professor, olha só, diante da grande repercussão, ontem eu falei longamente aqui a respeito do vídeo de denúncia, né, do influenciador o Felca, tratando da questão da adultização de crianças e sexualização, denunciando aquele influenciador que mantinha ou mantém ainda, eu acho que ele está nesse processo de investigação, crianças e adolescentes, aliás, em troca de pagar os estudos dessas crianças para mantê-las ali e expô-las às redes sociais, nas mais variadas situações, mesmo num processo contínuo de exposição com caráter de bastante conotação sexual mesmo, e assim, crianças muito novinhas, né, meninas de 12 anos de idade, enfim, e o Felca traz essa denúncia, inclusive ele fala que as redes sociais, as big techs lucram com esse tipo de conteúdo, as bets também, as empresas de jogos online que utilizam desses conteúdos para as pessoas clicarem lá e acessarem, enfim, esse mundo que a gente está vivendo, e aí houve essa grande repercussão, essa repercussão ela chegou, inclusive, na política, de fato, né, porque é preciso realmente politizar essa situação, a gente sabe que tem muito político que surfando de maneira muito hipócrita nessa onda, políticos da extrema-direita que não são nem um pouco preocupados com essa questão. E aí, professor, bom, até a Câmara também federal, né, segundo o Hugo Mota, o presidente disse que ia pautar, inclusive, projetos de lei em relação a esse tema, deixando até de lado temas que vinham sendo debatidos aí nas últimas semanas. E aí me ocorreu, professor, estou fazendo aqui esse breve preâmbulo, né, sobre o contexto todo, que enquanto eu ouvia e acompanhava sobre esse tema e essa questão toda, e ontem eu conversava aqui com a nossa audiência do Cultura Brasileira, no Farol Brasil, me ocorreu, eu falei, vai ser muito oportuno a gente ter o professor Tiago para conversar conosco, porque parte desse grande tema, né, sobre sexualização de crianças, sobre a adultização de crianças, está a violência sexual e a pedofilia. Lamentavelmente, os nossos dados estatísticos, né, de criminalidade demonstram que as crianças são as grandes vítimas, as que são a maioria das vítimas de violência sexual de estupro no Brasil. E aí me ocorreu, e aí vai aqui a minha pergunta para você inclusive comentar a respeito, né? Queria muito te ouvir a sua análise sobre esse caso, mas também trazendo o aspecto da educação sexual nas escolas. Se no Plano Nacional de Educação isso está sendo discutido, se há algum projeto de lei indo nessa direção, se dentro do âmbito da educação há um tipo de diálogo que fale a respeito desse ponto importante, algo, inclusive, professor, que é tratado de maneira muito mentirosa e cínica pela extrema-direita, que são, inclusive, se colocam como contrários à educação nas escolas, né? E que a gente sabe que a não conscientização, a real educação nas escolas, aquela correta, enfim, né? Da maneira que estão dentro das premissas pedagógicas, salvam as crianças.
né? E isso acaba defendendo pedófilos quando a gente faz esse diálogo, enfim, não faz o diálogo, né? Quando a gente não cria esse debate, e a extrema-direita surfa muito nessa onda. Então, queria te ouvir um pouco da sua análise sobre essa questão e trazer um pouco desse ponto aí dentro do campo da educação, né, da educação sexual nas escolas. Tá certo, Thalita. Eu fiz um exercício, quando você me fez essa provocação, né? Eu fiz um exercíciozinho que eu vou dividir com você e com a nossa audiência. Mas antes de mais nada, assim, só falar, né, que essa questão, né, da sexualização, da hipersexualização, da necessidade da gente ter, né, nas escolas, aulas, né, enfim, que tratem, que abordem, que discutam, que desmistifiquem, né, questões relacionadas à sexualidade, né, é fundamental. Assim, é fundamental, Thalita. E uma coisa que eu estava rememorando, né, eu estou na faixa já dos 45 anos e eu tive na escola, nas minhas aulas, eu tive aulas enfim, de educação sexual. Né, na época, nas aulas de ciências, ali, biologia, eu estava no ensino fundamental ainda, a gente teve essas aulas e eu considero fundamental, até porque era um momento, né, que, primeiro, né, ainda hoje, ou seja, a gente está falando aí de, sei lá, 30 anos, quase 30 anos depois que eu tive essas aulas, imagino que, não sei se você, mas com uma parte da nossa audiência também tenha tido, e eu chamo a atenção para a extrema dificuldade que muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis têm para tratar questões que podem ser muito simples, né, com seus filhos e com as suas filhas, né, como, por exemplo, a importância do uso, né, de preservativos, de contraceptivos, né, do teste do HIV, chegando e perpassando, né, e na minha época, pelo menos, era disso que se tratava, eram desses temas que a gente discutia, que a gente, enfim, fazia trabalhos, né, que eram debatidos, mas hoje a gente tem, né, essa questão, né, da hipersexualidade, da sexualização de crianças e de jovens, do estupro, da exploração. Muitos pais e muitos responsáveis, muitas mães, né, têm dificuldades de conversar ainda com seus filhos, com as suas filhas, com essa situação. E eu chamo a atenção para um outro fator, Thalita, porque volta e meia, né, a gente sempre, às vezes, olhando aí a imprensa, né, os jornais, as revistas, nós vemos casos de crianças, né, de jovens, que só descobriram que estavam passando, né, por abuso sexual, que são vítimas de estupro, porque eles viram nas aulas, viram nas escolas, viram em contatos com professores e com professoras, né, sendo esclarecidos de que aquilo ali era um abuso sexual, de que aquilo ali era um estupro, de que aquilo ali era um crime, que não era algo que estava, enfim, que não era algo que deveria estar ocorrendo. Né? A gente percebe isso porque, enfim, a criança ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe se aquilo ali é algo anormal ou algo normal. Né? Então, assim, chama a atenção da nossa audiência, primeiro, para isso. Então, assim, para dizer que é fundamental que a gente discuta, que a gente debata e que os nossos jovens tenham acesso, sim, à informação. Porque quando a gente está falando, né, de educação sexual nas escolas, diferentemente do que a mente de muitos deturpados, porque quando a gente vai pesquisar, vai buscar entender essas pessoas que querem criminalizar a questão, né, da educação sexual, a gente percebe que são pessoas que elas mesmas, né, têm sérios problemas com a própria, muitas vezes com a própria sexualidade, né, tem sérios distúrbios
em relação à própria sexualidade. Então, Thalita, é fundamental isso, né? Bom, dito isso, eu vou te afirmar que hoje, né, não é só a gente não tem dificuldade só em tratar de alguns temas, de alguns conteúdos teóricos, metodológicos dentro de sala de aula. A gente também tem dificuldade, ou seja, também existe essa patrulha ideológica em relação à questão da educação sexual. E eu diria, inclusive, que é uma patrulha ideológica até maior, até mais arraigada em relação à educação sexual do que em relação à discussão de temas, de conteúdos, né, teóricos metodológicos. Por exemplo, o ensino do marxismo, materialismo histórico dialético e tudo mais. Tá? Então, eu diria que é maior, a patrulha é maior a ponto de fato, em muitas escolas, muitos professores e muitas professoras sequer fazerem menção, sequer trabalharem essa questão, pularem, e aí eu chamo a atenção, né, não só dos professores de ciências humanas, né, mas notadamente os professores ali de ciências da natureza, os professores e as professoras de biologia, que em geral são aqueles, né, que acabam abordando de maneira mais sistemática esse tema, mas também nas ciências humanas, isso é muito discutido nas ciências humanas, isso é muito debatido, tá? Então, assim, a gente praticamente não tem. Se a gente olha para os currículos escolares, Thalita, os currículos formais, né, ou seja, os conteúdos que as escolas, que as disciplinas, né, que os componentes curriculares dão, né, a gente vai ver que esse tema praticamente desapareceu. Se a gente olhar para aquela base nacional comum curricular, que é por onde os professores e as professoras, né, se embasam para poder fazer essa discussão, esse debate, a gente vai perceber que esse tema praticamente sumiu. Se a gente olha para os livros didáticos, Thalita, no que se refere à sociologia, né, posso falar a sociologia com bastante segurança, a gente tem alguns livros didáticos que são distribuídos, enfim, por meio do PNLD, que ainda se debate, que ainda se discute a questão do gênero, a questão da divisão sexual do trabalho, né, a questão dos os papéis sociais de homens e de mulheres, que é por onde, por exemplo, a sociologia adentra na questão. Né? Então, a gente tem esse debate, a gente tem essa discussão, mas, como eu te falei, muitos professores e muitas professoras preferem, para evitar problemas, para evitar perseguição, preferem ignorar. E aí o exercíciozinho que eu fiz, Thalita, vamos falar do PNE agora. Não sei se tem alguma questão, algum comentário até aqui, antes de eu entrar na questão do PNE. Deixa eu aproveitar, professor Piqui, enquanto você falava, algumas pessoas aqui estavam, inclusive, respondendo. E aí, só para dialogar um pouco com a nossa conversa aqui, bom, a Luísa Gonçalves aqui falando, gosto quando a Thalita entrevista o professor Tiago, muito bom, professor Tiago, muito Obrigado, Luísa. Conosco aqui. Socialista socializando, falando, né? Adultização, né? Adultização é trabalho infantil, é isso mesmo. Escala 4x3 diz o seguinte, professor, olha só, na minha adolescência tinha aula de educação sexual. A despolitização e o fundamentalismo religioso acabaram com isso. E a Joiaci também diz, eu tive uma disciplina na escola chamada Programa de Saúde, que falava sobre sexo, vacinas, doenças contagiosas e suas prevenções, função das vitaminas, etc. Também tive essa disciplina. Também diz, lembro, diz ele, lembro que tive educação sexual a partir da 3ª série, que no livro de ciências mostrava o desenho do sistema reprodutor humano, contudo, até passando sobre não permitir toque dos velhos, ou seja, só separei aqui, e para dialogar muito com a tua fala, professor, para dizer que a gente vive um retrocesso, né? O que me parece é que realmente nós vivemos um retrocesso em que a abordagem de assuntos muito fundamentais e básicos
como esses relatos aqui, eu me lembro também. Eu também fui uma criança que fui para a escola nos anos 90, início dos anos 2000, terminei a escola, e eu passei por esses temas também dentro das disciplinas de ciências, né? Então, esses temas que me parecem, né, os assuntos que me parecem que, dada a nossa conjuntura social e política, como até apontaram aqui, são temas que são quase que terminantemente proibidos, que o professor é perseguido, inclusive pode correr o risco, inclusive, de perder o emprego, perder o trabalho, né? E me parece que a gente realmente vive um retrocesso. E só mais um detalhe, lembrando de um fato, o ex-presidente da República, né, o inelegível e futuro presidiário Jair Messias Bolsonaro, em 2018, lembrem-se que ele foi ao Jornal Nacional com aquela fake news, com aquele livro falando sobre incentivo às pessoas como é que cartilha gay, não é isso que ele dizia? Cartilha Kit LGBT. gay, né? Kit gay. Kit gay, isso, obrigada. Kit gay. E quando, na verdade, era justamente um livro que nem era disponibilizado nas escolas públicas brasileiras, mas que falava justamente da função dos órgãos, tinha todo algo pedagógico ali falando, dialogando com crianças e adolescentes no que se refere a esse tema, realmente, né? Então, a gente, de fato, né, professor, me parece que a gente vive um retrocesso. Então, não tem como não linkar essas coisas todas e tudo isso que você está trazendo com a repercussão desse caso que a gente está tratando e pegando gancho aqui para tratar dessa questão, professor. Exatamente, Thalita, ou seja, é um retrocesso motivado, sobretudo, né? Alguém comentou isso, né? Ou seja, a gente tem, mas não é só a questão religiosa, né? A gente tem esses religiosos, esses fundamentalistas religiosos, mas de uma maneira geral, a gente percebe até muitas pessoas que muitas vezes não têm nem todo esse apego, né, religioso, esse apego com a religião, que entram nessa seara porque acabam entrando, né, nesse ambiente que a gente também vem discutindo bastante aqui, esse ambiente nocivo, né, das redes sociais, e aí acabam acreditando nessas fake news, como você trouxe, né, acabam acreditando em kit gay, acabam acreditando, né, na mamadeira de pênis, acabam acreditando em ideologia de gênero. Lembrei do Jones, né, pedindo pro rapazinho lá explicar o que era ideologia de gênero e a pessoa não sabe, mas que, enfim, tem gente que jura de pé junto que existe uma ideologia de gênero que está transformando as pessoas, né, transformando os homens em gays e as mulheres em sapatão, enfim, as pessoas estão tão alucinadas que acreditam nisso, né? Acreditam que os professores têm esse poder, né, de fazer com que as pessoas, enfim, possam possa induzir as pessoas a ter, né? Tem muita gente que brinca, né? A gente não consegue muitas das vezes ensinar lições, exercícios, atividades, conteúdos básicos, que dirá ensinar outras coisas, né? Então, assim, a gente tem, de fato, essa questão, né? A gente tem esse tema sendo monopolizado durante muito tempo pela extrema-direita, por grupos fundamentalistas, e eu acho que com esse vídeo do Felca, né, eu confesso que eu não conhecia ele, né, mas que com esse vídeo a gente acho que se abriu aí um leque de oportunidades, né, e aí se abriu também para muitos oportunistas. Eu tive vendo, um pouco antes de entrar aqui com você, que já tinham mais de 30 projetos protocolados na Câmara sobre a questão, né? Então, imagina assim, acho que ontem, quando estourou, quando bombou, eu vi que eram 4 projetos. 4. Hoje já tinham mais de 30, né? E agora uma coisa que é impressionante, né? O silêncio da extrema-direita agora sobre a questão, né? Ou seja, o Nicolas tentou surfar, mas aí também não conseguiu, levou umas pancadas, e, enfim, a extrema-direita está silenciosa sobre o tema, que é algo que é muito perigoso para a gente. E perigoso por quê? Eu vou mostrar aqui, vou falar para vocês um exercíciozinho que eu fiz no texto
do Plano Nacional de Educação. Bom, só relembrando, já falei aqui outras vezes, né, sobre o Plano Nacional de Educação é um conjunto de estratégias, de metas que o governo federal, né, estabelece e que é um conjunto por 10 anos, ou seja, em tese ele deve perpassar os governos, ele não é atrelado a um governo, né? Então, assim, é um conjunto de metas, de planos para educação nacional, tá? Então, o PNE, o último PNE, ele perdeu a validade o ano passado, em 2024, mas aí ele foi prorrogado até que a gente tenha um novo PNE, algo que está em discussão nesse momento no Congresso Nacional. O ano passado, em janeiro de 2024, ocorreu em Brasília a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, mais de 3.000 delegados, representantes de diversas organizações, sindicatos, estudantes, profissionais da educação, pesquisadores, trabalhadores da área se reuniram e aprovaram um documento, né, um documento base para que pudesse orientar o governo a estruturar o Plano Nacional de Educação. Então, esse documento, ele deveria o Plano Nacional de Educação, em tese, deveria refletir esse documento, tá? Só que o governo federal, ele encaminhou uma primeira versão desse Plano Nacional de Educação para o Congresso Nacional, que, apesar de refletir, né, em alguns pontos esse texto da CONAI, em outros não. Né? E é esse texto que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional que está sendo debatido nesse momento. Lembrando que o Congresso Nacional tem o poder de alterar esse texto do governo federal. Bom, Thalita, aí eu fiz um exercíciozinho de botar naquele buscador, né, naquela busca que a gente dá para fazer no PDF, né, que dá para fazer na internet, a palavra gênero, tá? Bom, no texto da CONAI, no texto lá de janeiro de 2024, sabe quantas vezes aparece a palavra gênero nesse documento? 60 vezes, tá? 60 vezes. Bom, sabe quantas vezes aparece a palavra gênero no texto do Plano Nacional de Educação que foi submetido pelo governo federal e que é esse que está na mão dos deputados nesse momento, né, que eles estão, enfim, analisando e fazendo as proposições? Pode adivinhar quantas vezes aparece? Zero. Zero, nenhuma. Nenhuma vez. Nenhuma vez aparece o termo gênero. Se a gente coloca a questão, se a gente bota a palavra sexo, no texto da CONAI de 2013, aparece a palavra sexo 13 vezes. Se a gente coloca a palavra sexo no texto que está na Câmara dos Deputados, essa palavra aparece 12 vezes, todas as vezes associada à diversidade de pessoas, né? Ou seja, diversidade de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, tá? Todas as vezes está associada dessa maneira. Então, assim, eu acho que essa pequena pesquisa, e os dois textos estão disponíveis na internet, tá? Para vocês conseguem achar eles fácil. Esses dois termos, né, eu acho que eles demonstram muito bem o buraco que está se abrindo no que se refere à educação, né, enfim, a educação sexual, que, como muito bem lembrou uma pessoa da nossa audiência, ou seja, a gente não está falando de sexo, a gente está falando de, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, que inclusive, Thalita, um dado recente que eu vi, haviam aumentado no Brasil, né, a quantidade de pessoas que voltaram a se contaminar, enfim, que voltaram a
a sofrer com doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, a questão, e aí vem tudo junto, né? A questão da vacinação de crianças, tem criança hoje morrendo por sarampo, cachumbo, catapora, que eram doenças que estavam que haviam sido praticamente extirpadas do território nacional. Então, assim, a gente vê o quanto a gente tem regredido, né? E não é nem regredido, porque a gente havia avançado consideravelmente nessas questões e o quanto a gente vem junto, né, com o crescimento dessa extrema-direita, junto com o crescimento desses grupos, e não se enganem, são grupos extremamente organizados, né? Porque assim, não é qualquer um, não é só chegar eu, não é chegar a Thalita, não é chegar o Leandro numa escola que vão criar um caos, que vão levar a escola a alterar ali o currículo, não. Ou seja, por isso que eu estou falando, são movimentos estruturados, são movimentos organizados, de grupos muito bem organizados, muito bem financiados, que acabam trazendo todo esse essa regressão, né? Acho que é o melhor termo para a gente usar, essa regressão para a educação nacional, para a educação brasileira, para a educação que os nossos jovens, nossas crianças estão tendo hoje na sala de aula, né? A ponto, por exemplo, de não saberem. Para falar em doença sexualmente transmissível, eu seria capaz de dizer para vocês que se esses jovens não ouvem falar disso em casa, eles não ouvem falar mais disso na escola, até porque nas redes sociais, também até onde eu saiba, até onde eu vejo, não se trata, não sei de nenhum youtuber, né, de ninguém que aborde essas questões na internet, até porque muito possivelmente se abordar vai ser denunciado e aí o canal cai, né? Então, assim, um grande abismo, um grande buraco que a gente realmente está se enfiando nesse sentido, né? Nesse tema. Sim, eu vou ler aqui, olha só, chegaram alguns outros comentários. O Felipe Machado dizendo: a Damares Alves fazia ideologia de gênero. É que, enfim, ideologia de gênero é uma invenção, né, gente? Não tem base científica alguma. Isso é uma mentira para tentar, realmente, de maneira autoritária, interditar qualquer tipo de debate sobre feminismo, sobre educação sexual, sobre, Sobre enfim, divisão sexual do trabalho, Thalita, eu chamo a atenção, porque às vezes a gente fica ali sobre a questão do feminismo, mas interditar o debate sobre divisão sexual do trabalho, que e a história, né, professora? A grave. história, a sociologia, não tem nada a Exato. ver com uma questão. Em divisão sexual do trabalho é o campo da história e da sociologia que está discutindo isso, inclusive porque é um conceito já muito bem fundamentado de longa data dentro das ciências humanas, inclusive. Isso, ou seja, Então, você não pode dizer, né? Porque, segundo essas pessoas, você não pode dizer, né, que as mulheres recebem menos do que os homens, que as mulheres têm um tipo de trabalho que é muito diferente dos homens e um trabalho que não é pago, um trabalho que não é valorizado, né, dentro dessa estrutura capitalista. Então, assim, interdita inclusive isso, né? Interdita inclusive esse exato. debate. Exatamente. Então, a ideologia de gênero, gente, é uma invenção, isso não existe, isso é coisa realmente desses grupos, como o professor Tiago falou, que são muito bem organizados, de ações coordenadas, que querem, de maneira autoritária, realmente interditar esse tipo de discussão, esse tipo de debate, para a formação, né, no processo de alfabetização das crianças e adolescentes nas escolas. Agora, só quero chamar atenção para um detalhe sobre esse caso, professor, porque a Damares Alves é aquela senadora que não tira a pedofilia da boca, inclusive, o tempo todo está falando disso, inclusive inventando coisas, e, né, falas muitíssimo polêmicas, e aquela que em 2020 protagonizou aquela vergonha de enviar um grupo autoritário na frente de um hospital para tentar impedir de uma criança de 11 anos de idade que foi estuprada de interromper a gravidez. As crianças pré-adolescentes, quando engravidam, elas correm risco de morrerem. E a Damares Alves, porque essa também se manifestou sobre esse caso do Felca, viu, professor? Se manifestou, mas ela é hipócrita,
Hipócrita, Eu, mentirosa. eu nem tinha nem visto a manifestação dela. Oi, professor, não entendi. Eu não tinha nem visto a manifestação dela, né? Ela que, por exemplo, que foi inclusive desmentida, né, Thalita, que inventou uma série de mentiras sobre o estado do Pará, sobre a ilha de Marajó, sobre crianças que teriam, como é que é, os seus dentes arrancados para serem submetidas enfim, uma escravidão, uma servidão sexual, né? Então, assim, é essa pessoa, né? É isso, a extrema-direita não protege crianças. Tudo que eles falam, a gente é cínico, é mentiroso, tá? É sempre bom a gente ter isso em mente. E aqui os socialistas socializando, dizendo essas crianças já estão se tornando adultas e serão futuros Nicolas Ferreira, muitos vão para a política, podem esperar. Lamentavelmente, quando não se tem uma educação que é libertadora, né, que de fato possa formar o ser humano com uma educação crítica, infelizmente pode acarretar realmente a se tornarem aí futuros representantes da extrema direita, né, professor? Acho que isso não tem como não associar uma coisa a outra, né? Que isso pode realmente ser uma porta muito aberta para a formação aí de novas figuras dessa estirpe da extrema direita. E o Christian Exato. pergunta. Desculpa, professor, pode comentar se Não, você não, quiser. é só concordar contigo, né? Só pra dizer assim que é uma outra situação, né? Porque assim, a gente tem também, eu acho que é isso que o nosso camarada estava trazendo, essa questão, né, do uso das redes sociais, não somente para exploração sexual, para sexualização, para adultização das crianças, né, mas para também gerar dinheiro, né? Porque a gente tem essa geração de dinheiro, né? Tanto com a exploração sexual, como o fato de usar essas crianças. Já teve o caso daquele, como é que é, de um pastor mirim ou algo do tipo, que ali aquele jovem, aquela criança estava sendo explorada, né? E o Felca também traz isso, né, no vídeo que ele gravou, né? De muitas famílias que exploram a imagem das crianças, dos jovens, para lucrar, né? Ah, que legalzinho, que bonitinho, a menina ou o menino fazendo ali o videozinho para botar na internet, né? Então, assim, acho que tem ali, temos o mesmo problema, mas situações diferentes, né? Pois é. E aqui, só respondendo essa pergunta do Christian, porque bolsonaristas estão atacando o Felca e essa denúncia. Na verdade, não dá muito para saber quem está de fato atacando o Felca, tá? O que se tem de informação é que ele realmente vem sendo perseguido e ameaçado. Mas lembre-se que é porque o Felca ele está denunciando, não é só em relação a esse fato em si, né, que ele questiona esse ponto da adultização e sexualização de crianças, mas ele está denunciando as bets, os jogos online, já de longa data. O Felca, inclusive, ele foi procurado, ele mesmo já disse que ele foi procurado anteriormente para ser um daqueles, como a Virgínia Fonseca, como esses influencers que são pagos para mentir e para promover, para ganhar dinheiro em cima da tragédia, né, das pessoas que jogam e perdem. Lembrem que a dinâmica é essa: o influenciador ele ganha um valor se a pessoa perde. Então, essa é a dinâmica. Então, quanto mais a pessoa que está jogando perde, mais o influenciador ganha. Que é isso, dinheiro não brota do chão, né, gente? Dinheiro vem de algum lugar, tá? Então, para pagarem muitíssimo caro para esses influenciadores divulgarem esses jogos online, eles precisam tirar de alguém, e tá tirando das pessoas que estão jogando. Então, é isso. O Felca ele tem uma nova informação que, de fato, ele está sendo ameaçado, né? Está sofrendo perseguição, ele está andando. A informação que diz aqui, inclusive, olha só, que ele sofreu ameaças e começou a andar de carro blindado e com seguranças, tá, gente? Ele disse isso O em. Thalita, acho que é bom de falar os valores, que eu vi que ele falou que uma bet dessa chegou a oferecer para ele 50 milhões de reais para ele fazer propaganda. Assim, Pois é é, muito dinheiro. É muito dinheiro, né? É exatamente, muita professor. grana. É isso. Porque o Felca, ele é um influencer de muito sucesso. Ele começa no TikTok. O TikTok dele, eu não vou saber agora exatamente quantos seguidores ele tem, mas ele tem muitos seguidores no TikTok. Aí ele também no Instagram, claro, né? Mas ele faz muito sucesso, o Felca.
muito, tem 27 anos, é um menino, né? Menino, modo de falar, mas assim, é um moço jovem e, e faz muito sucesso. Então, por isso, porque justamente pela projeção dele, é que essas empresas oferecem aí esses 50 milhões, gente, muda a vida da pessoa ganhar 50 milhões assim, né? Mas só que é isso, né? É em cima da tragédia dos outros, de gente que se mata, gente que perde tudo, gente né, que é uma tragédia na vida de quem realmente perde tudo com esses jogos. Então, ele e algumas outras pessoas também fizeram essa declaração, que foram procuradas e né, não se. A ética foi acima, enfim, de Eu tudo, vi que né? teve um padre também, né, o Thalita, que até chegou a falar naquela CPI, que foi feita, a CPI das bets, teve um padre que é influencer que também disse que foi procurado e ofereceram, não me lembro agora o valor para esse padre, mas também foi nessa faixa aí de milhões de reais que ofereceram para ele para poder fazer divulgação de bets. Sim, é É isso bom a aí. gente falar os valores para nossa audiência ter ideia, né? Porque às vezes, é R$ 100, é que não, é milhões, assim, a gente está falando de valores aí milionários. Aquilo que você fala, exatamente o que você disse, assim, valores que mudam a vida de qualquer um, né? Ou seja, 50 Claro, milhões de reais mas de muda a vida, repente, né? imagina, professor, alguém chega para você e fala assim, ó, vou te oferecer 50 milhões de reais para você. Então, assim, é uma decisão que demonstra de fato o caráter da pessoa, né? É um exercício ético mesmo, porque ela fez a avaliação do entendimento do que iria acarretar aquilo que ela ia promover, que é essa tragédia, enfim, que a gente acompanha e sabe. Então, é muito louvável, é realmente para entender o caráter da pessoa, né? Que não se vende, e porque é isso, não é R$ 100, não é R$ 1.000, 50 milhões de Uhum. reais, é muita coisa, gente. Ó, professor, tem um outro tema que eu queria te ouvir, que o professor Tiago, gente, a gente vai conversando ao longo dos dias, né, da semana, e ele vai me mandando assuntos e temas aí para a gente estabelecer aqui nas nossas conversas um pouco do cenário, né, trazer um pouco do panorama da educação brasileira, educação no Brasil. E aí, professor, você trouxe uma decisão do governo do estado de São Paulo a respeito do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, em que, segundo essa decisão, aí queria muito te ouvir, fala sobre a organização e funcionamento da escola com um curso de presença flexível e atendimento individualizado no ensino médio. E aí você, inclusive, me falou, professor, que agora a obrigatoriedade é o aluno do EJA ir apenas a uma aula? Como é que é isso? Então, Thalita, esse aí é mais um dos absurdos que a gente está vendo, né? O governo Tarcísio, o governo Feder, né? Com o secretário de Educação Feder, fazer em São Paulo. E aí, por que eu faço questão que é para dizer, mas aí fica tratando de temas locais, mas, gente, o que a gente tem observado, e aí eu também chamo muita atenção para isso, tá? O que a gente está observando é que esses governos de extrema-direita eles estão usando alguns estados como laboratórios, e aí eles pegam e replicam essas políticas em outros estados. Então, assim, a gente está vendo que muitas políticas que foram iniciadas no estado do Paraná, com esse mesmo secretário de educação, o Renato Feder, que não tem nada de educador, que nunca pisou dentro de uma sala de aula, que é alguém do mercado, né, sócio de empresa, enfim, de computadores, enfim, da área de tecnologia, que inclusive a empresa do qual ele é sócio fechou um contrato milionário com a Secretaria Estadual de Educação poucos dias antes dele assumir, mas, enfim, é essa pessoa, né? E a gente está vendo que essas políticas elas estão sendo replicadas em diversos estados. Então, você começa, institui uma política por exemplo, estado do Paraná, estado de Minas Gerais, e aí depois você vai espraiando essas políticas, você vai repetindo essas políticas no Rio,
Minas, enfim, em outros estados da federação, Mato Grosso, então Goiás. Então isso é muito importante. Assim começou, por exemplo, esse programa de escolas cívico-militares. Assim começou essa plataformização do ensino. Isso começa lá no Paraná, e aí vai para São Paulo, e agora está chegando em todos os estados do Brasil, né? Minas, Rio de Janeiro também está implementando. Então, Thalita, é muito importante a gente trazer essa informação, né, para a gente falar aqui com a nossa audiência. Bom, então, sobre essa resolução, né, da Secretaria do Estado de Educação de São Paulo, eles adotaram, né, eles criaram um modelo organizativo para o que a gente conhece, porque a gente chama na área de educação da educação de jovens e adultos, tá? Então eu chamo a atenção, Thalita, para algumas questões, né, nessa organização, né, nessa nova organização. O primeiro deles, tá? A primeira questão que é interessante a gente pensar, né? Uma sala de aula de educação de jovens e adultos, ela tem que ter, segundo essa normativa, tá? Entre 50, então você precisa ter no mínimo 50 alunos, e ela pode ter até 500 alunos. Isso mesmo, 500. Entre 50 e 500 alunos. Alguém pode falar, mas como é que vai dar aula para 500 alunos? Na verdade, você implementa um modelo que não é nem online, tá? É um modelo remoto de ensino, um modelo remoto de educação. Essas pessoas elas vão estar matriculadas, mas elas não precisam ir nas escolas, tá, Thalita? Elas não precisam estar fisicamente nas escolas. Elas simplesmente pegam o material, estudam do jeito que quiserem, do jeito que puderem, do jeito que, enfim, que for possível. E aí elas são obrigadas a ir nas escolas única e exclusivamente para poder fazer provas. E aí alguém vai falar, mas não é obrigado a assistir aula? Bom, a normativa, essa resolução, fala que ela só é obrigada, Thalita, a assistir às aulas uma única aula do componente curricular, ou seja, ela pode fazer, né, sociologia, equivalente ao 7º ano do ensino fundamental, ela só precisa ir a uma aula. Se ela for em uma aula, basta, ela está aprovada por presença, ela faz lá uma prova, faz uma avaliação, e aí ela pode ser passada. Gente, isso a gente antigamente ainda falava de venda de diploma, isso não é nem venda, isso é doação, não sei o que é, né? E aí, sabe o que acontece depois? A gente vai ter pessoas, né, iludidas com um certificado, com um diploma, achando, né, que concluíram de fato o ensino fundamental, o ensino médio, que, né, muitas vezes até usam esses certificados depois para ingressar no ensino superior, mas não vão conseguir emprego. Então você tem uma grande ilusão para a classe trabalhadora de que ela está aumentando a escolaridade dela, né, porque ela está recebendo um certificado, e aí ela depois ela não tem acesso, ela não consegue ter empregabilidade, que é fundamental. Ela não tem formação para a cidadania, porque como é que uma pessoa dessa vai aprender? Como que um estudante de uma turma, mais uma vez, entre 50 e 500 alunos, que só é obrigado a frequentar uma única aula de um componente curricular, que vai pegar o material, ele vai levar para casa, e aí ele aprende como? Ele vai ler sozinho o material, não tira dúvidas, não tem questões, não tem interação com outros colegas, ainda que a gente esteja falando de educação de jovens e adultos, a gente sabe o quanto isso é fundamental. A gente sabe o quanto é fundamental, Thalita, por exemplo, no caso da educação de jovens e adultos, de fato que eles estejam na sala de aula para poder fazer a troca com os professores, fazer troca com seus colegas. A gente sabe como a alimentação escolar é fundamental para esse grupo
de estudantes, muitos deles estudantes trabalhadores, que trabalham com funções, né, braçais, mal remunerados, que moram em áreas mais pobres, mais degradadas das cidades. Então, assim, o governo Tarcísio, o governo Feder, está economizando dinheiro público com as pessoas que mais precisam, que mais carecem. Né? Eles só não estão distribuindo diplomas, só não estão distribuindo certificados, né? Para as pessoas, e aí estão criando esses mecanismos, porque seria um escândalo muito grande. Mas é o mesmo tipo de gente, ô Thalita, que depois vai dizer que vai fazer propaganda usando dois argumentos. Um, que está aumentando a escolaridade da população no governo dele. Dois, é o tipo de gente que depois vai dizer que os professores são culpados porque os alunos estão saindo analfabetos funcionais da sala de aula, que é o discurso que está na boca da extrema-direita, né? Que a culpa é do professor, a culpa não é dos governantes que não investem em educação, que não pagam um piso nacional docente, que não compram material de qualidade para os seus estudantes, que não produzem, né, aquilo que deveriam produzir, né, que não investem o dinheiro que deveriam investir na educação. No final das contas, a culpa é sempre do professor, da professora, dos profissionais da educação, né, que não fazem adequadamente o seu trabalho, ou seja, que não ensinam adequadamente, como o Tarcísio de Freitas já disse inúmeras vezes, né? Mais de uma vez, inclusive, eu lembro que uma vez ele disse que os professores e as professoras tinham que ensinar com amor, né? Porque o ensino é sacerdócio, então a gente não precisa de salário. Muito bom, professor. Inclusive, até para lembrá-los que Tarcísio é um desses que se sonda a ser futuro candidato à presidência do Brasil, né? Então, é só a gente entender que tipo de política que a gente pode colocar no nosso horizonte aí a se considerar uma extrema-direita que queira aí vir à cadeira da presidência. Então, isso também é importante a gente sempre lembrar e dessa política nefasta, né, em relação à educação desse representante da extrema-direita brasileira, né, bolsonarista, extrema-direita. Então, acho que é muito bom a gente trazer esse ponto. E aí, professor, tem uma outra notícia que eu queria comentar, que eu queria te ouvir, na verdade, vou colocar aqui na tela para trazer as primeiras informações, e que tem a ver com o MEC, ou seja, com o governo federal e a gestão do governo federal. Então, essa notícia, gente, que está aí na tela, ela é do final de julho, agora, do final do mês, né, que terminou. É uma notícia do Globo, e que, segundo a chamada, né, a manchete diz: por falta de palavra, o MEC só vai comprar livros de português e matemática para crianças do fundamental. E aí só vou ler um trechinho bem curtinho do comecinho da matéria, professor, e aí eu quero muito te ouvir. A matéria diz o seguinte: o Ministério da Educação, o MEC, avisou aos editores responsáveis que, por falta de palavras, não poderá comprar todos os livros didáticos necessários para o ano letivo de 2026. A pasta é informada à Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais, a Abrelivros, que crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, da rede pública de instituições de crédito, principalmente apenas materiais de português e matemática. No ensino médio, segundo a Abrelivros, 40% das obras só serão adquiridas pelo governo federal no ano que vem, o que pode causar atrasos de cerca de 6 meses na rotina escolar. Ao Globo, que é, né, notícia, como eu disse para vocês aqui, do jornal o Globo, o MEC afirmou que, entre aspas aqui, tá a informação do MEC, considerando o cenário orçamentário desafiador, fecha aspas, foi preciso adotar entre aspas novamente aqui, segundo o MEC, compra escalonada como estratégia para o ensino fundamental. De acordo com a pasta, isso foi feito atendendo a uma demanda das redes de ensino e em consonância com a avaliação das equipes pedagógicas do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD. Ou seja, professor, antes de passar a palavra,
para a educação, para a compra de livro didático, o cenário orçamentário é desafiador. Ou seja, é preciso que as compras sejam feitas de forma escalonada. Aí queria muito te ouvir, professor, qual que é a sua avaliação a partir dessa informação? Bom, Thalita, eu vou ser um pouquinho irônico agora, porque assim muitas pessoas acham que a gente está exagerando quando a gente diz, por exemplo, que não dá para fazer, né, uma consulta pública, né, para que a população diga que os mais ricos têm que pagar mais impostos, né? Não dá para fazer esse tipo de coisa se se a gente não acabar com esse arcabouço fiscal. A gente defende o fim do arcabouço fiscal, a gente defende que a educação seja retirada do arcabouço fiscal. Até porque não adianta nada os mais ricos, né, aquele 1%, pagar mais impostos, pagar os impostos que eles deveriam pagar, como eu pago, como a Thalita paga, como todos e todas que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando, pagam. Não adianta isso se esse dinheiro ele vai ser utilizado para fazer superávit para o governo, se ele vai ser utilizado única e exclusivamente para o governo dizer que aumentou a arrecadação e pagar a dívida. Então, esse dinheiro, ou seja, por isso que a gente tem que defender a retirada, o fim do arcabouço fiscal, se não for possível, na pior das hipóteses, retirar saúde e educação do arcabouço fiscal para que a gente possa ter investimento público, volte a ter investimentos públicos, para que a gente não tenha esse tipo de problema que a Thalita acabou de dizer para vocês em relação ao PNLD. Bom, dito isso, deixa eu só explicar, Thalita, o que é o PNLD, né? A gente está falando do Programa Nacional do Livro Didático, que foi mudado no governo Temer para Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Então, assim, é possível que o PNLD distribua também outros tipos de materiais que não são somente livros, né? Os livros do PNLD, né, que inclusive o ano passado foram objeto de bastante polêmica, só para variar, né? A pessoa não deixa a gente não falar dela. Só para variar por parte do Tarcísio e do Feder, que disseram que o governo do Estado de São Paulo não ia distribuir os livros didáticos vindos do Ministério da Educação, porque eram livros que tinham baixa qualidade, porque eram livros ideológicos, né? E aí começou a pipocar uma série de problemas nos materiais, né, que o governo do Estado de São Paulo distribuía e voltaram atrás. É esse programa que a gente está falando, né? Eu diria, Thalita, que o PNLD é um dos maiores e mais efetivos programas do governo federal. E ele é um dos maiores e mais efetivos por quê? Porque jovens, crianças, estudantes do Brasil inteiro, né, de norte a sul, de leste a oeste, da cidade e do campo, recebem os livros didáticos, que para muitas famílias é o único livro que essa família vai ter contato na vida dela toda. Para muitas pessoas, para muitas famílias, o único livro, né, físico que essas pessoas têm contato, que elas vão receber, que elas vão folhear, é o livro didático, infelizmente, né? E os livros didáticos distribuídos pela PNLD, diferente desse discurso da extrema-direita, são livros de extrema qualidade, até porque eles são livros selecionados. Existe, para cada componente curricular, para cada disciplina, existe uma comissão de especialistas que seleciona esses livros, né, que faz a avaliação dos livros. As editoras inscrevem os livros, essa comissão avalia os livros, rejeita muitos livros, são rejeitados, são reprovados nessa seleção, e somente os livros selecionados é que vão para as escolas, para os professores poderem escolher aquele livro que os seus alunos receberão naquele período aí de 3, 4 anos, né, que é o período de validade de cada edital do PNLD, né? Bom, então esse é o PNLD. Thalita, o governo não comprar os livros, assim, o governo não garantir o acesso aos livros, eu diria que é uma situação extremamente grave, se não uma situação criminosa,
porque mais uma vez, o que o governo está fazendo é retirar da população mais pobre, da população que mais precisa, o acesso à educação e ao ensino, e jogando essa população no colo desses privatistas da educação. Você sabe por quê? Porque ao invés desses jovens, dessas crianças, terem acesso a um livro didático de qualidade, a um material de qualidade, a textos referenciados, né, por especialistas nas suas respectivas áreas, você vai estar jogando para esses jovens, para essas crianças, para esses estudantes, essas plataformas, esses materiais, que não dá nem para chamar de materiais, né? Está jogando essas apostilas que muitas instituições, que muitas secretarias estaduais, que muitas secretarias municipais estão comprando a peso de ouro, né, de empresas que, na verdade, reproduzem ali material de internet, que trazem materiais com erros. Eu não posso deixar de falar mais uma vez de São Paulo, material que estava sendo usado em São Paulo, eu não sei se você vai lembrar, Thalita, se alguém aqui na nossa audiência vai lembrar, que dizia que no município de São Paulo tinha praia. Lembro. Né? Esse material, que me parece que é feito por inteligência artificial ou algo do tipo. Deixa eu tirar uma dúvida, que é a dúvida do Red York, inclusive, também. O que seria por falta de palavras? Você saberia responder que argumento que é esse que o MEC trouxe? Falta de... Desculpa. Pode só me contextualizar que aí eu explico. Na chamada da reportagem, o Globo diz: por falta de palavra, o MEC só vai comprar livros de português e matemática para crianças do fundamental. Sim, eu entendi, Thalita, esse falta de palavra, na verdade, é que o Ministério da Educação não teria palavra, não estava empenhando essa palavra. Por quê? Porque, em tese, por quê? Porque o Ministério deveria comprar, além do livro de português e de matemática, ele tinha que comprar o livro de história, o livro de geografia, o livro de ciências, o livro de inglês, porque o PNLD é para isso. Então, assim, era entregar para as crianças somente uma parte do material que elas deveriam receber. Ele deveria receber o material integral, material para todas as disciplinas, inclusive artes, inclusive língua estrangeira tem esse material. Mas, para além disso, o Ministério da Educação só queria entregar o material de português e de matemática, que mostra bastante o caráter, né? Ou seja, você só prepara o estudante, na visão de alguns burocratas da educação, você só deve preparar o estudante para poder fazer prova, né, para poder fazer a avaliação em larga escala. E aí, quando a gente está falando do ensino fundamental, qual é a avaliação em larga escala do ensino fundamental? O SAEB, é por meio do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que a gente vai calcular o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? E aí, essa prova, Thalita, ela só cobra português e matemática. E aí aquilo, né? Assim, você ensina só português e matemática, porque é o que a criança, o jovem, o estudante vai precisar para fazer essa avaliação, para eu dizer que o ensino dele, ou que o ensino que eu estou oferecendo, né, eu enquanto Estado, enquanto município, que eu estou oferecendo é bom ou ruim, né? Eu não preciso avaliar ciências da natureza, não preciso avaliar ciências humanas, só avalio português e matemática. Acho que tá bom. Pois é. Deixa eu ler mais um trechinho da reportagem, porque diz o seguinte, algumas informações importantes aqui. O orçamento disponibilizado é de 2 bilhões para a compra dos livros, né? Para o governo comprar tudo o que está previsto, precisaria de 3 bilhões, na estimativa das editoras. E o próprio governo cita que este valor pode chegar a 3,5 bilhões por causa dos custos de distribuição. Nos anos iniciais, os livros de história, geografia e ciências do 1º ao 3º ano e de artes do 1º ao 5º ano são consumíveis, ou seja, os estudantes escrevem e pintam diretamente no material que fica inutilizado para o ano seguinte. Por isso, caso o MEC não compre novos itens, as crianças que ingressarem nessas etapas em 2026 ficarão sem livros. E aí um dos representantes das editoras diz aqui na reportagem, é a primeira vez
que vejo a compra só de português e matemática. Seria desastroso para os alunos, lamentou o representante das editoras. Então é isso, viu, gente? O que a gente tem aí, só um outro trecho que diz: já no ensino médio, segundo a Abrelivros, a solução seria dividir a compra dos 84 milhões de exemplares em 60% neste ano e 40% em 2026. O problema é que, devido ao tempo necessário para produção e distribuição, isso levaria a um atraso de cerca de 6 meses. Então, o que aqui aponta, né, segundo as informações, é que pode ser que os ingressantes nessas séries podem entrar em 2026 e ficarem pelo menos um semestre inteiro sem livro didático. Né? Essa é a informação que se tem da Só, reportagem. isso, só contextualizando, né, Thalita? Depois dessa reportagem, os representantes do Ministério da Educação desmentiram isso e falaram que tinha dinheiro, sim, para comprar os livros didáticos, que o dinheiro estava garantido. Né? Agora, a gente, enfim, fica na dúvida em quem a gente acredita. Né? O fato é que eles desmentiram. Eu espero, com toda a sinceridade do mundo, que tenha sido, né, que isso não tenha ocorrido, mas em virtude, né, a reportagem eu li, né, eu te encaminhei, ela foi muito bem escrita, tem fontes, inclusive, né, nomeando, dizendo, dando o nome das fontes, então, E tem assim, a nota do MEC, professor. Tem a nota do Isso. MEC. A nota do MEC diz o seguinte, olha só, professor, a nota do MEC, a nota na íntegra, tá, gente? A nota completa diz: considerando o cenário orçamentário desafiador e a importância inequívoca de manutenção do PNLD para a educação pública do Brasil, o FNDE desenvolveu a compra escalonada como estratégia para o ensino fundamental, atendendo a uma demanda das redes de ensino e em consonância com a avaliação das equipes pedagógicas do programa, começando pelas áreas de língua portuguesa e matemática e complementando posteriormente com obras das demais áreas. As compras para o EJA, ensino, né, de jovens adultos, cuja licitação está em fase final, estão garantidas. As estratégias para o ensino médio serão definidas na sequência. E é importante esse ponto que você traz, professor, porque é isso, essa é uma reportagem do jornal O Globo, do final do mês de julho. Então, a gente está trazendo aqui a partir das informações e, claro, nós estamos falando de um grupo da mídia comercial, mas eles não iriam mentir, necessariamente mentir, né, a respeito dessas informações, inclusive porque tem essa nota do MEC, viu, gente? Isso não é nenhuma defesa a uma imprensa da qual a gente estabelece aqui críticas ferrenhas e na sua raiz. Mas nós estamos falando de um jornal que, no mínimo, tem um compromisso com as garantias mínimas do jornalismo, pelo menos a título de trazer a informação, não as questões ideológicas e editoriais que a gente sabe, né, e das quais a gente, inclusive, faz as críticas aqui muito pertinentes. Agora, é isso, né, professor? Como você trouxe essa nova informação de que essa informação foi, enfim, desfeita, de repente eles podem ter, a partir, inclusive, dessa reportagem, da repercussão dela, possam ter, de repente, revisto essa forma da compra dos livros. Agora, o fato é, professor, que assim, por que é importante a gente trazer essa informação aqui para entender, inclusive, o cenário da educação no Brasil? É o entendimento para onde se tem dinheiro e para onde não se tem dinheiro, né? Para onde se destina a verba pública, o dinheiro do Estado, o meu, o seu, o de cada um que está aqui, né? E para onde você precisa fazer orçamentos de forma escalonada, onde você precisa ponderar para poder fazer compras e aonde o dinheiro vai a rodo. Que aí não tem nem, né? Aí eu estou falando, claro, do que a gente vem acompanhando, do agro, do latifúndio, do plano safra, da Lei Candir, de tudo que a gente sabe de onde é dispensado realmente. Qualquer tipo de pensamento sobre compras escalonadas, sobre orçamento público. Então, aquilo que a gente está trazendo aqui é prioridade. O que se prioriza, e claro, né? Lembrando dessa crítica que nós fazemos aqui, o professor Tiago, ele também faz essa crítica aqui no âmbito da educação sobre o arcabouço fiscal.
né? Retirar a saúde e a educação do arcabouço fiscal é fundamental para que esse tipo de coisa, esse tipo de conta, não se precise acontecer para quem está fazendo compra comprando livro didático e pensando no orçamento, no investimento, porque lembrem-se que educação é gasto, educação é investimento. Então, ficar pensando em comprar de maneira escalonada livro didático, sinceramente, professor, sabe, sinceramente é isso? É nessa direção que a gente traz a notícia, viu, professor? Exato. Ô, Thalita, e só para lembrar, né, porque assim, é o mesmo governo que está dando isenção fiscal para rede de ensino concederem, né, bolsas de ensino para jovens fazerem uma formação técnica de péssima qualidade, como a gente já trouxe aqui. Ou seja, se você não tem dinheiro para comprar material didático, como é que você abre mão de arrecadação, dando dinheiro, botando dinheiro no bolso do Sistema S, botando dinheiro no bolso de empresário da educação, né? É o mesmo governo. Ou seja, é o mesmo governo que está financiando, né, por meio do BNDES, a privatização de escolas no Paraná e em São Paulo. É o mesmo governo que está colocando, né, milhões de reais, milhões, e a gente vai ter oportunidade, né, não hoje, mas no próximo programa, de conversar sobre materiais, né, por meio dessas plataformas de péssima qualidade, né, Thalita, uma denúncia que eu cavei aí que a gente tem para poder fazer materiais de péssima qualidade, materiais copiados e colados da internet, né, matérias que estão de graça na internet, que estão sendo vendidos para redes de educação por milhões de reais. Então, assim, é isso. Né? E eu estou falando que é o mesmo governo nesse caso, por quê? Porque esse dinheiro sai do Fundeb, do Fundo de Financiamento da Educação Básica, que em grande parte um fundo mantido pelo governo federal. Se eu não me engano, são 70% do Fundeb é dinheiro da União, é dinheiro federal. Então, assim, para esse tipo de coisa, né, quando é para pagar o empresário, né, injetar dinheiro ali direto, né, na veia do empresário, aí não tem limites, aí você pode fazer o que você quiser, né? Você pode tirar do arcabouço, pode criar uma regra, uma exceção. Agora, quando é para poder pagar, né, para poder financiar livro escolar, livro didático, o material que vão ser as crianças, né? Em geral, as crianças mais pobres, mais necessitadas, aquelas que não teriam condições de ter esse material, aí o governo não financia. Lembrando que a gente está na época, né, Thalita, justamente de escolha desses materiais didáticos. Os professores e as professoras, a partir agora, se não me engano, dia 25 de agosto, eles começam a escolher os livros que vão ser entregues, que os seus estudantes, que os seus alunos vão receber para o ano letivo de 2026. Então, assim, se esses estudantes, né, não tiverem acesso a esses livros, aí a gente pode depois, inclusive, falar sobre as mudanças que tiveram no PNLD, que é bastante, aí seria um serviço informativo, mas, assim, é algo... mais uma vez, é um programa que de fato funciona, é um programa que revoluciona, que tem uma capacidade imensa de revolucionar, sim, a educação do Brasil, ou seja, dar acesso a uma população que não teria condições de ter esses livros didáticos, ou seja, todo mundo, né, que conhece algum jovem, alguma criança que está matriculado na escola, sabe muito bem quanto custa um livro didático. Os livros didáticos, para quem não tem noção, estão saindo hoje em torno de 200, 250 reais cada livro. O governo federal não paga isso nos livros, né? Paga em torno aí de 12, 13 reais por livro, porque compra uma quantidade muito grande de livros, né? Mas assim, é impensável para uma família mais pobre, né? Quem aqui, né? Eu mesmo passei por isso, minha família, na época não tinha o PNLD para todos os livros, era só para matemática e para português em algumas séries,
o PNLD não era universal, então, assim, minha mãe juntava, né? Eu sou o filho mais velho, então a minha irmã, que é depois de mim, ela usava os meus livros, porque os livros eram muito caros, né? Então, assim, quem nunca viveu isso, né? Assim, só para trazer que, de fato, muitas famílias não teriam a mínima condição de comprar esses materiais didáticos que são fundamentais para as crianças e para os jovens. É isso aí. E, professor, olha só, eu vou. Então, só seguindo para a nossa última informação aqui, quero muito te ouvir sobre esse fato, logo antes, inclusive, de você entrar aqui para conversar conosco. Algumas pessoas manifestaram e mandaram superchats falando a respeito do professor João Paulo Cabreira, que foi demitido. E você, inclusive, né, tá bem por dentro aí da situação toda. O professor, inclusive, João Paulo, ele teve com a gente aqui, junto com o professor Eduardo Marinho, e que nós falamos sobre o Educartoon, que é um projeto que eles têm. E ele foi demitido, circunstâncias pelas quais, me parece aí, quero muito te ouvir, feitas de maneira bastante autoritária, em razão, inclusive, da própria postura do professor João Paulo. Então, o que aconteceu exatamente e quais as circunstâncias aí que levaram o professor João Paulo a ser demitido pelo governo do Cláudio Castro, que é o governador aqui do estado do Rio? Bom, em primeiro lugar, queria só te agradecer, Thalita, por trazer esse tema importantíssimo, né? E eu deixo aqui todo o meu apoio, toda a minha solidariedade para o meu grande amigo particular, para o companheiro de lutas, né, de militância, o professor João Paulo Cabreira, né, que, além de professor de sociologia da rede estadual de educação do Rio de Janeiro, é militante da área da educação, é chargista, né, trabalha com charges, é membro do coletivo, né, do Educartoon, ele é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação também, e ele também está no Fórum Estadual de Educação, né, ele é membro, inclusive, da coordenação desse fórum. O professor João Paulo, ele, por conta da sua militância, né, ele milita numa série de áreas, inclusive ele é militante da questão da perseguição aos docentes, né, aos professores e às professoras no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. E já tem alguns anos que ele vem sofrendo seguidos processos, né, abertura de processos contra ele, ou seja, processos com os quais ele não tem acesso a esses processos, ele desconhece o que seriam esses processos, os conteúdos desses processos, processos que são abertos com base em denúncias anônimas, processos com base em atividades que ele exerceria fora do ambiente escolar, por exemplo, né, o fato dele ter uma página onde ele publica as charges críticas à Secretaria Estadual de Educação, ao governo do Estado, aos diversos governos, ao papel, né, que a educação vem tendo, né, nesses governos de direita e de centro-direita. Então, o professor João Paulo é um crítico, é um militante dessa área. E aí ele vem sofrendo recorrentemente com esses processos abertos, e aí é o que é mais escandaloso, tá, Thalita? São processos abertos com base em denúncias anônimas, denúncias que não são comprovadas, algumas denúncias que falam sobre atividades que ele exerce fora do ambiente escolar, fora da escola, ou seja, que não fazem parte ali do trabalho, do emprego dele, né? Não são denúncias de assédio moral, não são denúncias de assédio sexual, não são denúncias de que ele falta ao trabalho, não são denúncias desse tipo. Ou seja, são denúncias contra as atividades dele de militância, de alguém que milita, de alguém que luta pela área da educação, pelo campo da educação, pelos direitos de professores e de professoras, de profissionais da educação. Hoje, no Rio, a gente tem, tá, Thalita, para ter, e não foi só o professor João Paulo que foi demitido, né, foi mandado embora, ou seja, ele era um profissional
concursado, um servidor público concursado, que foi mandado embora, que perdeu, né, o seu emprego. Outros professores, outras professoras também tiveram punições que foram publicadas hoje, segundo eu estou sabendo, só que nenhuma delas foi esse caso tão trágico, né, tão grave quanto a demissão do professor João Paulo. Então, parece que algumas professoras também foram suspensas por períodos longos, né, por 20 dias, por 30 dias. E a gente ficou sabendo, né, temos documentado isso, o Observatório da Perseguição aos Professores e às Professoras, que a UF tem, né, que a UF, a Universidade Federal Fluminense, por meio do professor Fernando Pena, criou esse laboratório, que tem uma parceria, que tem um financiamento, inclusive, com o Ministério dos Direitos Humanos. Eles estão mapeando, são centenas de casos de perseguição a professores, né, não só no estado do Rio de Janeiro, mas como em outros estados também, notadamente, né, os estados governados por essa extrema-direita, né, que vê na educação um grande inimigo a ser combatido, não é à toa, né, que nós nos tornamos inimigos dessas pessoas. E aqui no estado do Rio, Thalita, me parece que são centenas, eu não vou dar aqui um número exato para não estar sendo, para depois ninguém dizer que eu estava ou exagerando ou minimizando, mas eu posso te dizer que são centenas de professores da Secretaria Estadual de Educação que sofrem, né, que estão respondendo nesse momento aos PADs, que são processos administrativos disciplinares, que o Estado do Rio de Janeiro está utilizando como um instrumento de punição e silenciamento de educadores, né? Ou seja, se o educador está ali incomodando, se o educador faz parte do sindicato, se o educador cobra os seus direitos, se cobra o salário, né, o pagamento do piso nacional docente, se cobra melhores condições de trabalho, se cobra, inclusive, questões que são ali para os seus estudantes, né? Uma merenda de melhor qualidade, um melhor ambiente de trabalho, uma estrutura física para suas escolas melhores. Então, esses professores estão sofrendo, nesse momento, no estado do Rio de Janeiro, uma perseguição que talvez a gente não tenha na história nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de padrão. Então, a gente está vendo isso. E aí eu destaco, né, há pouquíssimo tempo, né, algumas semanas atrás, poucos meses, não tem mais que 2 meses isso, o prefeito de São Paulo exonerou quase 30 diretores de escolas, né? A gente só estou destacando isso para a gente poder perceber que, de fato, a educação me parece ser o grande incômodo, a grande pedra no sapato, o grande calo desses governantes, né? Até porque é onde, enfim, eu sempre destaco isso também, é onde a gente está falando que são 70 bilhões por ano, né? São 70 bilhões de dinheiro público que está ali à disposição, que me parece que hoje é onde essas pessoas estão de olho, né? Porque, por um lado, a gente tem uma capacidade muito grande, né, de diálogo com uma parte considerável da população, então você silencia isso, e, por outro lado, você pega, por meio dessas fundações, ONGs, institutos, você se apropria desse dinheiro todo que está na área da educação. Então, a educação hoje, me parece que, de fato, né, o Gramsci já chamou a atenção disso, Althusser, Bourdieu, e me parece que, de fato, hoje a educação é o grande campo de disputa, é o grande campo de batalha que nós temos no nosso horizonte. É isso, e demonstra o caráter autoritário, né? Portanto, fascista desses governos de direita, e a gente tem que falar isso. Eu estava acompanhando aqui, vendo um pouco alguns trechos, o pessoal repercutindo os trechos da entrevista do presidente Lula ao Reinaldo Azevedo, e o presidente Lula disse que ele não considera o Bolsonaro como uma figura de direita, e sim uma pessoa, né, que não respeita as instituições, que direita para o presidente Lula é o Maluf, e, enfim, né, que o Bolsonaro não respeita nada. A minha discordância vai porque a gente precisa falar que ele sim é de extrema direita, uma extrema direita fascista, né? Ele está dentro desse espectro ideológico
E a gente tem que enfatizar isso. É de direita, sim, de extrema direita fascista. Não só Bolsonaro, como todos aqueles que apoiam. Esses governadores como o Cláudio Castro, esse que está agora perseguindo o professor aqui, e todo esse caráter que o professor Tiago trouxe através. Eu estou para chamar o professor João Paulo para vir aqui e a gente conversar, trocar ideia e falar também sobre essa questão, viu, professor Tiago? E claro que ficaram assuntos pendentes, portanto, professor Tiago, a gente segue aqui na nossa rotina, já deixa em aberto, a gente já deixa marcado aí para uma próxima, porque em se tratando de educação, em se tratando de pensar a sociedade, né? Pensar dentro do âmbito da sociologia, sempre tem assunto aqui, o nosso diálogo com a nossa audiência. Então, fica para uma próxima mesmo, já deixo aqui para a gente poder marcar e a gente combina para você voltar ao programa. Te agradeço mais uma vez por se disponibilizar e vir aqui conversar conosco. Bom, Thalita, eu que agradeço a você, agradeço a nossa audiência, né, que está sempre interagindo com a gente. Até o Thalita, sugerir se a audiência também tiver algum tema no campo da educação que achar interessante, pode mandar que a gente vai estudar, analisar, buscar compreender e estou aqui para discutir, né, para a gente poder, enfim, esclarecer. Eu sempre falo isso, né, que eu acho que muitas coisas que a gente faz, que você, que o Leandro, que o Mauro fazem aqui, é de esclarecimento, né? Não só jogar a luz, mas como esclarecer, porque a nossa vida é muito corrida e a gente não tem tempo de se debruçar sobre tudo, tá? Então, mais uma vez, agradeço a você, agradeço a audiência, estou à disposição. Se o João Paulo vier aqui, eu já vou me oferecer aqui para você, se eu puder estar junto, se eu quiser, se der para fazer isso, venho junto com ele, porque eu acho que tem muitas questões que é preciso que a gente ouça dele, né, com toda a experiência e com essa percepção, até para poder, não só para fazer essa denúncia, mas como para todos os outros professores e todas as outras professoras que também sofrem, e muitas vezes sofrem calados, vejam que vale a pena resistir, vale a pena denunciar. Então, muito obrigado, Thalita, boa noite para todos e todas que estão nos acompanhando. Tchau, professor, até a próxima. Tchau, tchau.